que ganhou uma folga nessa semana. O time jogaria na quinta-feira lá em Cascavel contra o Cascavel, mas vamos ter o show rural durante esta semana lá em Cascavel. Os hotéis da cidade estão lotados, inclusive não tem nem casa para alugar, assim, né? Todas as casas que as pessoas puseram à disposição também estão ocupadas. Muita gente em Cascavel, e a Federação, o Coritiba e o Cascavel fizeram um acordo para adiar a partida para o domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro. O Júlio Rutz traz as informações do Coritiba. Tem essa folga aí, dá para trabalhar com a semana cheia para o jogo contra o São Joséense no domingo, Júlio. É verdade, Niares. Aliás, momento raro na temporada tão concorrida aí do futebol brasileiro, esta folga. Inclusive ontem os jogadores do Coritiba tiveram realmente um dia de descanso e a reapresentação do elenco está marcada para hoje à tarde lá no CT da Graciosa. Tempo de preparação maior para a partida do próximo domingo contra o São Joséense no Couto Pereira às 6:30 da tarde, e aí um tempo ideal para o técnico Antônio Oliveira poder procurar alternativas para a formatação da equipe, né? Já que, por exemplo, na zaga, o Henrique acabou tendo confirmado uma lesão muscular, já tinha sido desfalque contra o Coritiba, contra o Atlético, né? Já tinha sido desfalque no Atletiba, e a expectativa até pela entrada do Bruno Viana pela primeira vez com a camisa alviverde, ou o Thalisson, jogador da posição também à disposição, já que o Márcio Silva é um dos jogadores que foi expulso naquela confusão no Atletiba do último domingo. Outros jogadores expulsos: Aleph Manga, titular absoluto, e o William Potker, né? Aliás, o William Potker não, o Fabrício Daniel, que brigou lá com o Pedrinho. Então o Fabrício Daniel, que vinha ficando na reserva nos últimos jogos, também é outro que fica de fora. E mais o Caio César, ele que tomou o terceiro cartão amarelo no Clássico, e é o meu destaque, inclusive, para hoje. Caio César, que com apenas 18 anos vem se firmando cada vez mais aí no time alviverde, né? Fez a terceira partida dele no time principal do Coritiba no Clássico, esbanjou de novo muita personalidade, foi decisivo, marcou o gol coxa branca na partida de domingo e vem ganhando cada vez mais a confiança, não só da torcida, que já vem enxergando nele aí como uma grande promessa, e também da própria comissão técnica coxa branca. Aliás, o técnico Antônio Oliveira foi perguntado sobre o Caio César na coletiva de imprensa. O Antônio, que não gosta muito de individualizar tanto pro bem quanto pro mal, mas falou, né, que se jogador tá respondendo, corresponde à expectativa da comissão técnica do elenco, pode ter até 15 anos de idade que pode jogar. Vamos conferir aí o Antônio Oliveira. Mais uma vez, também é verdade que eu não gosto de individualizar, mas sobre o Caio é a mesma coisa. Para mim não é virgem isto. Em todos os clubes que eu passo, repare que foi o Joaquim, agora o Caio, foi o António Silva no Benfica, foi o Jader aqui no portanto, se eu vir que o jogador tem talento e corresponde de acordo com aquilo que é o rendimento que eu quero e que me pode oferecer à equipa, vai lá para dentro, até pode ter 15 anos, desde que eu saiba andar ainda ou correr. Portanto, eu não tenho... Ele tem demonstrado rendimento, mas agora vamos também ter alguma cautela. Portanto, é um menino de 18 anos, está ainda num processo até de construção de personalidade, é preciso ter alguma cautela, pés assentes na terra, não quero que ele fique perninha, eu quero que ele continue de uma forma humilde a trabalhar e continue da forma que o trouxe até aqui. Isso para mim é muito importante. Continuo a ouvir, a gostar de aprender, mas como o Caio, espero que venham a surgir mais Caios no Coritiba, porque isso também é uma das minhas funções. Legal, tá aí o Antônio querendo que surjam mais Caios na equipe alviverde. Caio César, que também vem sendo bastante elogiado pelos demais companheiros. Na sexta-feira passada teve coletiva lá no CT da Graciosa, e o Rodrigo Pinho, né, quem conversou com a imprensa, e ele falou, né, também que vem tendo oportunidade de conversar bastante com o Caio fora de campo, e enxerga nele um jovem de boa cabeça, nas palavras do Rodrigo Pinho. Caio César, como eu falei, tem 18 anos e comemora 19 já na próxima semana, no dia 15 de fevereiro, vai completar a idade nova. Ele, que é alagoano de Maceió, está aí no clube a questão aí de pouco mais de 4 anos, desde que ele tinha 14 anos de idade, ele veio para o Coritiba e vem sendo
cada vez mais aí vem se confirmando, acho, né, Janaína, como não só uma grande promessa, mas já vai sendo uma realidade no elenco Coxa Branca. O Caio César é um jogador acima da média, né? Ele vem surpreendendo e já virou um xodó da torcida, que gosta demais dele, é um desfalque muito pesado para a próxima rodada, é um jogador que faz muita diferença, jogou demais no Atletiba, é muito seguro, confiante, não encarou toda aquela pressão da arena, né, como algo que pudesse atrapalhar ele em campo. Pelo contrário, foi um jogador que foi muito brigador, correndo ali, vencendo as disputas com o Pedrinho, e é um jogador muito talentoso, que tem muito que mostrar ainda, né? Infelizmente, por conta de toda essa confusão na arena, o Coritiba vai precisar se readaptar nos próximos jogos. A gente acredita que os jogadores terão uma punição, mesmo que seja leve, não vai ser uma punição de um jogo, né? Vai ser uma punição que vai acabar aí estendendo algumas rodadas, o que atrapalha bastante a programação, até porque o Coritiba é um time que veio com reforços para esse início de temporada, e o Antônio Oliveira estava fazendo alguns testes, algumas opções, com todo mundo à disposição. E agora, com o time já encaixado, já evoluindo, é ruim você ter que mudar no meio do caminho, né? E aí a gente está falando de desfalques no ataque e na defesa. No ataque, o Coritiba tem ali o Robson, que entrou bem contra o Cianorte, é um jogador que pode ajudar nessas próximas partidas, mas na defesa o Coritiba tem um problema muito grande. Tem o Thalisson, que é um jogador, né, piado couto da base ali, que foi pouco aproveitado, que pode entrar, mas tem também o Bruno Viana, que existe uma expectativa em torno dele, mas é um jogador que quase não teve tempo também, né? Ele chegou há pouco tempo, tá treinando, mas não joga há um bom tempo. 2 meses praticamente. 2 meses, o último jogo dele foi dia 14 de dezembro, lá pelo Han da China, né? Se apresentou, né, no elenco na semana passada, vem treinando, né, aprimorando a parte física, mas ainda não tem uma condição de jogo 100%, né, pelo menos. Eu acho que agora não vai ter muito o que fazer, né? Não tem muita escolha, mas assim, ele precisa de uma readaptação ao futebol brasileiro também, né? Ficou muito tempo fora, jogou até no Flamengo, não brilhou tanto, né? Teve algumas críticas, mas no futebol português foi um jogador que era um dos pilares defensivos. Ele teve uma boa fase em Portugal, jogou 3 temporadas lá, inclusive com Abel Ferreira, né? 2 dessas temporadas. Depois, com o Carlos Carvalhal, ele perdeu espaço por conta de falta de atitude, desmotivação, enfim, isso tudo é algo que ele vai tentar resgatar também. Eu acredito que para ele é uma oportunidade de voltar a ter, né, uma boa fase na carreira. Então, é aquilo, né? Alguns jogadores acabam sendo punidos, e aí abre-se espaço para outros também mostrarem a sua qualidade. Agora pro técnico Antônio Oliveira, o caso do Thalisson, o caso do Bruno Viana, que são opções que ele tem na manga, é o que tem ali, ele vai ter que utilizar nas próximas rodadas. O Bruno Viana é um jogador de muita impulsão nas jogadas aéreas, tem essa característica, é um jogador rápido, muito técnico, de boa velocidade, né, e tem essa experiência internacional que pode sim contribuir, inclusive porque ele teve boas relações também com técnicos portugueses. Com o Carlos Carvalhal teve essa dificuldade aí, mas ele tem sim um histórico muito positivo e vai precisar entrar agora para ajudar o Coritiba a continuar brigando, né, pela liderança do Campeonato Paranaense. O time vem bem, vem ainda ali com 17 pontos, né? Tá colado no Atlético, na liderança do Campeonato Paranaense, mas ele vai encarar também um time, que é o São Joséense, que vem evoluindo, né? Encarou um jogo super disputado contra o Atlético, um jogo eletrizante que a gente acompanhou lá no Estádio do Pinhão. Depois conseguiu uma evolução, inclusive venceu o Foz. Venceu o Foz, vinha numa certa crise ali, uma pressão, né? E aí venceu o Foz muito bem, venceu Londrina, então vem em ascensão buscando a classificação. São Joséense é o 7º colocado, então também tem que encarar com muito respeito esse adversário, aproveitar que vai jogar, né, diante do seu torcedor no Couto Pereira, para continuar com essa invencibilidade no estadual, mas não vai ser um jogo fácil, não. Se a primeira fase, inclusive, tivesse acabado hoje, o confronto das quartas de final seria justamente Coritiba e São Joséense. Pois é.
É um jogo que promete ser bem disputado também. E aí o Coritiba, com alguns desfalques importantes aí, acaba sim, né, tendo alguns pontos negativos, acaba sendo prejudicado de certa forma, porque o Antônio Oliveira não vai conseguir montar exatamente o time ideal que ele gostaria. Tem mais tempo para trabalhar, né? E talvez isso seja importante justamente por ter uma semana cheia de trabalho, para ele fazer testes, para ele fazer algumas opções aí na escalação para tentar colocar o melhor em campo, né? Porque realmente acaba dificultando o trabalho do treinador. O Porfírio é um jogador que atua ali pela lateral, mas ele pode talvez ser utilizado também nessa parte defensiva, um jogador que pode ser improvisado ali, né? Já que o Nathan Mendes foi embora agora oficialmente, né? Foi sim, o Nathan Mendes, né? Voltou para a equipe do São Paulo, e o Lisiero, volante, que também atua na lateral da esquerda, é aguardado nessa semana para vir aí para o Coritiba, até como uma forma de compensação, né? Inclusive, aproveitar aí, dando uma atualizada, Coritiba vem emprestando alguns jogadores, principalmente o pessoal da base, né? Já teve empréstimo também de alguns jogadores não aproveitados, caso do Alex Muralha, que foi lá para a equipe do Mirassol, também o lateral direito Ângelo, lateral esquerdo, né? Ângelo foi para a Portuguesa, o Matheus Salles, volante para o Atlético Goianiense, e o Varley, lateral direito, que foi para a equipe do Ceará, emprestado, né, para a equipe do Ceará. E também confirmado Giovani e Mike, volantes ali da base, também sendo cedidos por empréstimo para o Pouso Alegre de Minas Gerais. O Nathan não queria ficar, né? Acho que não tinha o que fazer, não tinha muita negociação. Agora o Lisiero é um jogador que não tinha muito espaço também no São Paulo. Vai tentar também, né, aproveitar essa oportunidade. Tem um bom passado, é um jogador que sofreu bastante com lesões, mas tem bastante qualidade de passes também. Então, pode ajudar o Coritiba nesse restante aí de estadual. E é um jogador que encaixa bem nessa filosofia de jogo do Antônio Oliveira. É mais próximo do que são o Bruno Gomes, o Jesus Trindade, para compor aquele tripé de médios, do que o Marcelino Moreno, que é um jogador mais ofensivo, né, que joga mais agudo, que parte pro drible, né? Então, eu acho que o Lisiero pode ser essa peça que falta ali para ter o articulador, né, o jogador para ser um contraponto entre a função de ataque e de defesa, né? Como que é o Antônio Oliveira nesse sistema de três médios. Ele gosta disso, né? Essa construção que busca o centroavante. E a gente viu que o Coritiba teve um pouco de dificuldade nisso no Clássico Atletiba, né? Errou muitos passes, teve essa dificuldade de construir as jogadas. Ele pode ser um jogador que vai contribuir nesse sentido. E a Jana deu a deixa da inscrição para o campeonato estadual, né? Lembrando que o prazo se encerra na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, né? Tanto para inscrição ou para troca de atletas, véspera da 9ª rodada. Então o Coritiba aguarda a chegada do Lisiero para dar tempo ainda de inscrever no Paranaense. E ainda tem o Diogo Batista, lateral direito da base, que está sendo promovido ao grupo principal para suprir essa lacuna deixada pela saída do Nathan Mendes. Depois da seleção tem a volta também do zagueiro Jean Pedroso. E ainda falando um pouco desses empréstimos, o Biel renovou o contrato recentemente. Sim. E nas redes sociais a torcida do Coxa estava pedindo para que o Biel fosse emprestado, até para ter mais cancha de jogo e quem sabe repetir o que aconteceu com o Igor Paixão. O Igor Paixão, quando jogou como titular no profissional, não foi bem. Foi emprestado pro Londrina, ganhou uma rodagem, uma super experiência e voltou voando. Então o torcedor Coxa Branca até tá pedindo o empréstimo do Biel para que, quem sabe, se repita o que aconteceu com o Igor Paixão. O Biel tem sido constantemente relacionado no banco de reservas, desde que ele renovou o contrato, acho que já a partir da 2ª rodada, ou com o jogo com o Rio Branco, se não me engano. Ele já figurou em todas as partidas no banco, né? Mas não teve nenhum minuto de jogo de oportunidade até agora. Ainda não. É um jogador que pode ser testado aí pelo Antônio Oliveira. É que os jogos também do Coritiba, depois do empate com o Azures, têm aumentado a pressão, né? Só fumaça. A questão da distância para o Atlético, né? Porque quando você está ali andando junto, ganhando jogos, empatando, né? A pressão é uma. Agora tem que correr atrás para tirar a diferença, porque
posição é importante lá na frente, né? Classificar vai, isso é Já tranquilo, certo, né? Agora a questão é levar a vantagem de decidir em casa a final do campeonato, porque esse é o sonho, a pretensão tanto do Coritiba quanto do Atlético, e é o que eles estão disputando nesse momento. Para ver quem é que chega na frente para ter a vantagem, né? Por exemplo, no ano passado, o Coritiba levou a vantagem de decidir em casa na semifinal, né? Contra o Atlético, que não fez uma boa campanha na primeira fase. Então é isso que está em jogo hoje, e às vezes você dá uma oportunidade para um jogador, o técnico pode observar como um risco de buscar esses pontos, né? Exatamente. E o jogador não dá resposta, numa né? fase em que Fogueira, né? Tem que estar bem, né? Mas eu acho assim, se o cara tá lá relacionado no banco, ele tá pronto para jogar. Você não vai escolher uma pessoa para ser substituta de outra no teu grupo se você não achar que ela tem condições de suprir o lugar do outro, né? Ainda mais porque o Antônio Oliveira gosta de trabalhar com um elenco curto, né? São 29 jogadores que estão na lista de habilitados no Paranaense, mas 2, na verdade, já foram embora, que é o caso do Alex Muralha e do Nathan Mendes. E você tem que ter um número maior de jogadores, eu entendo. Eu acho que a ideia de ter poucos jogadores pode ser, na filosofia do técnico, é ideal, mas a temporada exige que você tenha mais jogadores, né? Você não pode trabalhar com um número muito restrito, porque o calendário é duro, as contusões acontecem. Veja aí o caso do Henrique, né? Coritiba não tem um zagueiro hoje, porque o Márcio Silva está expulso, suspenso, o Henrique está machucado, só tem o Chancellor para jogar, né? Compensação, volante tem de sobra, né? Mas aí não é equipe de Fórmula 1, né? É time de futebol, né? Daí não, e o técnico Antônio Oliveira diz que não são volantes. Se ele se São fala- médios. Se você chamar de volante, no você site toma do dura. Coritiba tá escrito volantes, tá bem Volantes. claro lá. Mas se você chamar de volante, ele dá uma dura, né? Muito bem. Então tá aí, o Júlio volta daqui a pouquinho para